Oi, todo mundo! Hoje eu quero falar sobre as entidades. Quem elas são, por que elas estão aqui e por que a gente recebe esses contatos. Qual é a finalidade disso tudo? Para começar, eu vou falar sobre uma projeção que eu tive há algumas semanas atrás com um ser de Arcturus. Eu fui levada em projeção astral, ou seja, em espírito, para um lugar onde eu parecia flutuar no nada. Não tinha chão, não tinha parede, não tinha nada. Mas ao fundo eu via, era um fundo profundo, ou seja, muito distante, e a cor desse fundo era um azul escuro muito profundo. Era quase preto, mas não era preto. E uns pequenos pontos de luz. Parecia o universo e diante de mim flutuava algo que parecia ser, porque era consciente, era inteligente, mas era amorfo, ou seja, não tinha forma. E à minha direita e um pouco atrás tinha uma pessoa, a energia era masculina, mas eu não sei quem era. Não consegui reconhecer. E esse ser que estava diante de nós, ele mudava de forma, né? Quem já viu um ser unicelular na água pelo microscópio, sabe que ela muda de forma e ela se mexe, ela se alonga, se contrai e se move para um lado e para o outro. Então esse ser era assim, só que ele não tinha matéria, não era palpável. Se tentasse tocar, era como uma neblina, uma bruma, sei lá, ele era leitoso, a cor era um branco leitoso. Era inteligente, porque ele se comunicava por telepatia. Era um ser sem matéria e sem forma. Então ele soltava, era como se fossem bolas, ondas de luz azul, mas não era uma luz-luz, era uma luz perceptível, mas que não brilhava. E aquilo ia até a pessoa que estava atrás e à direita. E eu me perguntava o que era aquilo, o que era aquela criatura e o que era aquele negócio azul que saía de dois pontos. E, e aí me foi informado que era comunicação telepática. Aquela criatura, aquele ser, estava se comunicando com a outra pessoa por telepatia. Aí eu, mas eu fiquei me perguntando por que eu estava ali? O que era aquilo tudo? Que criatura era aquela? Que ser era aquele? De onde era? Então, aquela bola de luz azul que estava indo para outra pessoa, agora veio na minha direção. Eu não sabia o que era a frente, o que era costas do ser, mas eu percebi que ele se virou para mim e aquela luz veio para mim. E quando aquela luz azul chegou em mim, o que era uma criatura ou um ser amorfo se transformou numa mulher. E era uma mulher muito linda. Ela tinha os cabelos castanho escuro, ondulados, tinha flores e folhas nos cabelos. Na roupa, ela tinha algo de verde na roupa e como se fosse uma luz bem sutil, como uma aura vindo assim, refletindo por trás dela. Verde também, era um verde esmeralda. Era lindo. E a cor da pele dela parecia a cor da pele dos índios. Os olhos dela eram um esmeralda cintilante, aquilo reluzia. Não como a gente vê nos filmes, eu via a bola do olho dela, mas ele era como se tivesse como se fosse uma luz refletindo por trás de uma placa de esmeralda. Lindo. E era uma energia gostosa de paz e poder e amor ao mesmo tempo. Ela olhou para mim e falou Arcturus. Quando ela terminou de falar Arcturus, aquilo tudo sumiu. E eu acordei. E eu fiquei me perguntando o que seria aquilo e fui pesquisar. Então eu vi vários relatos de pessoas que tiveram esse tipo de contato. Que um ser amorfo de pura luz
apareceu na frente delas flutuando no espaço, no nada, e se transformou numa mulher, num caboclo, numa cabocla e falou com a pessoa na linguagem dela. E outras pessoas que ficaram perdidas em plena mata densa, floresta fechada, e uma criatura dessa se apresentou diante delas, se transformou numa mulher, numa criança ou num homem, alguém de confiança, que transmitisse confiança, para guiá-las até fora da mata em segurança. E algumas pessoas chamaram de Mãe da Mata, outros dão outros nomes, mas são sempre seres que estão ali para proteger e para guiar, para amparar as pessoas que estão perdidas. E muita gente já viu esse tipo de aparição, só que eu não vi aparição. E nem ninguém se materializou aqui no físico, mas eu fui levada no plano astral para ver. E eu fui pesquisar porque as pessoas falam dos arturianos como seres humanoides azuis. Só que não era um ser humanoide azul e falava comigo ali como arturiano. Era um ser amor, energia pura. Então eu perguntei, né, se os arturianos são azuis mesmo. E não, eles se apresentam assim para algumas pessoas, porque eles se apresentam para as pessoas conforme as crenças delas. Então, se eu acreditasse que um arturiano é um ser azul, ele se apresentaria para mim como um ser azul. Como eu não tinha definição nenhuma de quem eram os arturianos, eles se apresentaram para mim na forma real deles, ou seja, sem forma, por energia, e depois eles mudaram para a figura de uma mulher que parece ser a Mãe da Mata. E por que aquele arturiano ou aquela arturiana, né, se apresentou com uma imagem semelhante ao que as pessoas reconhecem como Mãe da Mata? Porque esses seres que vêm trabalhar conosco aqui como entidades, muitos deles não são daqui. Muitos deles são seres estelares que escolheram ficar aqui entre nós, se transfigurar como imagens conhecidas, pena branca, preta velha, preto velho, caboclo, cabocla, Exu, pombagira. Lembrando que existem muitas pessoas que dizem que estão em contato com estes seres, mas na verdade não estão. Porque estes seres eles não precisam de algumas práticas que são feitas, que são criações de teorias humanas. Eles estão aqui para trabalhar conosco. E eles não precisam de algumas energias densas para trabalhar. Esses seres, eles já estiveram aqui encarnados entre nós como avatares, porque eles vieram para cá para nos ajudar e já estiveram na matéria. Alguns deles voltaram para casa porque cumpriram a sua missão, conseguiram sair dessa matriz e voltaram para casa para continuar o seu trabalho de lá. Outros saíram da matéria e escolheram continuar aqui para nos ajudar no nosso processo de transição e de evolução. Mas, infelizmente, muitos são incompreendidos. Eu vou trazer aqui o ponto sobre o próprio Jesus. Ele esteve aqui como um avatar entre nós para nos ensinar, para mostrar o poder que nós temos. Muitas vezes ele fez milagres, né, que foi chamado milagre, mas na verdade são capacidades que nós temos. E ele disse: vós podeis fazer tudo isso e muito mais se tiverdes fé. Ele veio nos ensinar a sair da prisão da religiosidade, a buscar a conexão divina aqui dentro. Mas as pessoas entenderam tudo errado e transformaram os seus ensinamentos em dogmas religiosos. A mesma religião que matou milhares de pessoas em nome desse mesmo Deus que veio pregar a liberdade da religião. Mas as pessoas que se ligaram nessas coisas já estão buscando respostas.
Então, esses seres que já estiveram aqui como avatar encarnado e que ainda estão aqui, estão para nos ajudar. Muitas pessoas os veem como demônios, como seres malignos, seres do mal, mas na verdade quem usa a imagem e o nome deles para fazer maldade são as pessoas. Quem usa a imagem e o nome deles e deturpa para conseguir benefícios para si mesmos, benefícios materiais, são as pessoas. Eles não estão aqui para fazer pactos. Eles não estão aqui para trabalhar, para te oferecer coisas em troca de energia de outras coisas. Isso que eu estou falando aqui vai escandalizar e vai aborrecer muita gente. Porque nós estamos presos em ideias que foram criadas por homens. Para quê? Aprisionar. Para manter a sua mente dentro de uma gaiola. Mas nós não precisamos disso. Esses seres estão aqui para trabalhar conosco, na nossa evolução, no nosso aprendizado. Se você entra em contato com uma pessoa que desincorporar uma dessas entidades, mas não trabalha no processo de cura e evolução, de ensino, fuja 7 léguas a 200 por hora. Porque essas entidades, elas estão aqui para nos ajudar no processo de evolução, de transição, de aprendizado, de cura, não só sua, mas dos outros. Eles não estão aqui para receber oferenda em troca de favores. Eles estão aqui para nos ensinar e nos guiar. São entidades de luz, são seres de luz que trabalham a nosso favor para resgate de almas no umbral e em regiões difíceis de acessar, onde os seres mais sutis não conseguem chegar. Assim como é na matéria, cada pessoa na sua função e no seu trabalho, assim também é no plano espiritual. Cada um escolheu onde vai trabalhar. E assim trabalha. E muitas dessas entidades que estão aqui são de fora, são seres estelares. São arturianos, são pleiadianos, são sirianos, são insetoides, são de todas as espécies. Que escolheram ficar aqui para nos ajudar, porque a nossa transição reflete na deles também. Estamos todos juntos, como teias, e todos precisamos trabalhar uns pelos outros. Nós não devemos passar a nossa vida aqui buscando só os nossos próprios benefícios, assim como eles não estão aqui buscando benefícios próprios. Nós devemos seguir o nosso caminhar com o propósito de aprender, não só para a gente, mas aprender para transmitir. E quando você buscar a presença de uma dessas entidades, ancore o seu campo, proteja o seu campo, mantenha o seu coração limpo de mágoas, de raivas, de tristezas. Primeiro limpe o seu campo, primeiro trabalhe o seu coração. Trabalhe a sua energia, sutilize a sua energia, para que eles possam conseguir te acessar. Porque se você está com o seu coração rancoroso, raivoso, triste, deprimido, e você abrir o seu campo, você não vai atrair as criaturas mais elevadas, você vai atrair criaturas enganosas, enganadoras, que vão se conectar com o teu campo e vão te enganar, se passando por seres de luz, mas não são. Vão te pedir coisas que os seres de luz não te pedem. Esse vídeo foi mais para trazer informação sobre quem são as entidades. Eles são os mesmos anjos, os mesmos santos, de outras religiões. Mas, quando são chamados por nomes de entidades, eles são renegados. Então, eles se apresentam a cada um conforme a crença de cada um, conforme o credo de cada um. Só mantenha o seu coração puro e a sua energia elevada para se conectar com eles da maneira certa. E sim, eles vão te ajudar. Mas nem sempre você vai estar numa boa fase da vida, porque às vezes você precisa aprender. Assim como as árvores e as plantas não estão sempre na primavera, elas também passam pelo outono e pelo inverno. Nós também. Então, vamos nos conectar e permitir crescer para nós e pelos outros também.